Amém, glória a Deus. Fecha seus olhos por mais algum tempinho. Aleluia, Deus. O Senhor é muito precioso. Senhor, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Deus. Como viver sem a Tua presença, Deus? Não há vida. Não há existência sem a Tua presença, Deus. O que poderíamos te dizer, Senhor? O que poderíamos, Deus, oferecer diante de um Deus tão maravilhoso? Que palavras, Deus, poderíamos dizer ao Senhor? Que poderíamos te entregar, Pai, nessa manhã? Diante de tanta bondade, diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia, diante de um Deus tão extraordinário. Oh Deus, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por nos aceitar. Obrigado, Senhor, por ter sido sacrifício vivo. Muito obrigado, Jesus. Nosso coração, Pai, mesmo, Deus, sendo falhos e pecadores, o Senhor tem, Deus, ouvido os seus pequeninos aqui da terra. O Senhor tem nos enchido de tantas bênçãos, Deus, que não podemos enumerá-las, não podemos, Deus, descrever a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, oh Deus, o Teu sustento, oh Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem trazido provisão na nossa mesa, o Senhor tem nos colocado, Deus, a alegria do céu. Pai, por isso nós nos rendemos, Pai, nessa manhã. Pai, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos à Tua presença nessa manhã. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo nessa manhã, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Deus, obrigado, Pai. Somos gratos à Tua presença, Deus. Amém? Diga assim comigo, você está com o título aí? Diga assim comigo, aceitar ou resistir? Qual a nossa escolha? Aceitar ou resistir? Qual tem sido a nossa escolha? Nós vamos aceitar as circunstâncias, nós vamos aceitar as coisas como elas estão sendo impostas, nós vamos aceitar as lutas, nós vamos aceitar as coisas como se tudo tivesse normal, ou nós vamos resistir, porque nós servimos a um Deus poderoso, amém? Nós servimos a um Deus, e a nossa escolha, diga assim, a minha escolha é Jesus, a minha escolha é o reino de Deus, amém? A nossa escolha tem que ser por Deus, pelos princípios, pelos valores da palavra, amém? Nós precisamos escolher a palavra, nós precisamos escolher o relacionamento com Deus, e as propostas vão aparecer, amém? Os desejos vão aflorar na nossa pele, as tentações vão vir, os maus pensamentos vão aparecer, só que nós precisamos resistir, amém?
Nós precisamos resistir porque aquilo que é mais importante é a presença do Senhor na nossa vida. E nós não podemos substituir a presença dEle por nada. Amém? Por isso nós temos que resistir, porque nós vivemos num tempo que tantas coisas têm sido trazidas para nós aceitarmos como se aquilo fosse normal. Mas não é normal, amém? Tudo aquilo que fere os valores da Bíblia, tudo aquilo que fere os valores da presença de Deus, nós não podemos aceitar, porque vale a pena nós lutarmos contra todo esse mal que tem aparecido. Eu queria compartilhar um texto de Daniel, capítulo 3, hoje especificamente não vou falar sobre Daniel, mas eu quero abordar aqui sobre esse tema, aqui em Daniel capítulo 3, verso 6, eu quero ilustrar a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E nós vamos estar lendo aqui, é um pouco longo esse texto, mas é necessário para a gente ter um entendimento melhor de todo o contexto aqui. Então, se você está com a sua Bíblia aí, se você não trouxe, tem o telão, Daniel capítulo 3, verso de número 6 ao 30. Então aqui nós sabemos que foi no tempo de Nabucodonosor, quando Daniel e quando alguns jovens, alguns príncipes de Israel foram levados cativos para a Babilônia, e ali uma cultura totalmente diferente daquela cultura de Israel, uma cultura que buscava a Deus, mas agora eles estavam diante de um homem que não temia a Deus, que tinha outros deuses, que buscava outros deuses para a sua vida. E agora nós estamos diante agora desses jovens aceitar ou resistir. Qual que foi a escolha desses jovens? Aceitar ou resistir? Isso é algo que acontece na nossa vida. Nós vamos aceitar ou resistir? Você quer morar com Jesus? Você quer a salvação? Então não há outro caminho, querido, nós precisamos resistir. Porque hoje nós estamos lutando contra coisas terríveis, sim ou não? Nós estamos lutando contra algo para destruir família, para destruir valores, para destruir tudo aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Então vamos ilustrar esse pensamento aqui com Daniel capítulo 3, verso 6. Vamos aí para a Bíblia. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Lembra que ele construiu uma estátua, e todo mundo que não se dobrasse, que não reverenciasse aquela estátua, seria morto, seria jogado dentro de uma fornalha. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostrarão-se em terra e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Então o que eles tinham que fazer? O que as pessoas tinham que fazer? Quando tocasse esses sons, tocasse esses instrumentos, toda a nação tinha que se curvar diante daquela estátua. Aí eu te pergunto, aceitar ou resistir? Mas custaria a vida. E agora, continua? Aceitar ou resistir? Aceitar o que o mundo está impondo ou resistir? Aceitar aquilo que as pessoas estão dizendo que tem que ser, ou resistir pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pela salvação eterna, pelas coisas que Deus preparou para nós. Por isso, querido, existe um preço, e nós estamos dispostos a pagar esse preço. Então nós temos que resistir. Aí ele fala, nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta,
dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adora a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Aí ele falou assim: olha, rapaz, é só vocês prostrar, o que tem, né? É só vocês prostrarem, olha só, e vocês vão continuar, né, com seus cargos aí na Babilônia, vocês vão continuar aí tendo a sua vida tranquila, né, a sua vida com facilidade. O que custa vocês só fazerem isso? Não é o que nós estamos vendo hoje? Um sistema totalmente contrário à presença de Deus, à vontade de Deus, os valores, não é verdade? O que as pessoas têm falado hoje em dia? O que tem? Tem nada a ver. Mas se fere o princípio bíblico, se fere os princípios de Deus, querido, nós temos que resistir, amém? Glória a Deus. Pois agora quando vocês ouvirem, né? Aí ele falou ali, ó, mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E ele ainda desafiou: quem poderia me livrar vocês das minhas mãos? Aí no verso 16, olha só, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha só que audácia, amém? Olha só, diante do rei, olha o posicionamento deles. Vira para alguém e fala assim: você tem que se posicionar. Não tem como, querido, nós estamos nos posicionar diante de Deus, amém? Se formos atirados na fornalha em chamas, diga assim: o Deus a quem prestamos conta pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então eles falaram para o rei, falaram assim: olha, o Deus a quem nós servimos não é o Deus de madeira, não é o Deus de bronze, não é o Deus de ouro. O Deus que nós servimos pode nos livrar das tuas mãos, amém? O Deus no qual nós cremos, querido, tem poder para nos livrar do lago de fogo, amém? Ele tem poder de nos livrar do mal, Ele tem poder para nos livrar do homem mau, das coisas malignas desse mundo, porque nós confiamos num Deus que não é uma estátua. O nosso Deus está vivo e tem poder para nos abençoar, tem poder para nos livrar de todo e qualquer mal. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Glória a Deus. Ele falou assim: olha, Deus, Ele pode nos livrar das suas mãos, mas ó, fica sabendo, rei, se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Aceitar ou resistir? Qual que é a sua escolha? Amém? Aí continua, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante
deu ordens para que a fornalha fosse aquecida quantas vezes mais? 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Está quente esses dias? Você imagina uma fornalha aí 7 vezes mais quente. Meu Deus. A ordem do rei era urgente. A fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só. Estava tão quente que as chamas ali, só deles chegar para empurrar ali, já morreram. Agora você imagina como que estava isso. 23. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo desamarrados e ilesos e andando pelo fogo. Imagina isso. Eles agora estavam desamarrados e andando pelo fogo. E o quarto se parece com os filhos dos deuses, aleluia. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos, aleluia. Até o Nabucodonosor agora se converteu, amém? Porque, querido, quando você não aceita, quando você resiste, a presença de Deus transforma onde você está. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos aceitar as coisas que o mundo tem nos imposto, como se fosse uma verdade. Há uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, é a palavra da verdade que nós carregamos. Essa verdade está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, e quando nós nos posicionamos, Deus nos honra, amém? Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles não aceitaram aquilo que tinha sido imposto a eles, mas eles resistiram a essa investida. Eles não aceitaram isso como uma verdade para a vida deles. E olha só, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram ilesos, amém? Saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Meu Deus, coisa sobrenatural. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Então, querido, é melhor resistir, amém? É melhor resistir à tentação, é melhor resistir às coisas ilícitas, é melhor você resistir àquilo que é errado, é melhor você resistir às propostas, é melhor você resistir àquilo que pode tirar você da presença de Deus. Então tudo aquilo que pode tirar você da presença de Deus, você tem que resistir, amém? Tudo aquilo, querido, que vem com uma aparência, que vem com algo para poder tirar você da presença de Deus, você tem que resistir. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a resistir. A minha pergunta continua para nós nessa manhã: você vai aceitar essa situação ou você vai resistir? Então nós precisamos resistir, meu irmão. Verso 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será despedaçado em sua casa. Será despedaçado e sua casa será transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Meu Deus, Deus seja louvado. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia.
Então, querido, não aceite, porque Deus vai te abençoar no final, mais do que no começo ainda, porque Deus tem poder para te livrar da fornalha, Deus tem poder para te livrar desse mal, Deus tem poder para te livrar dessa situação, Deus tem poder para fazer o que Ele quer, só que nós temos que nos posicionar, amém? Nós não podemos aceitar. Então resiste, meu irmão, resiste à tentação, resiste à enfermidade, resiste às coisas que têm tirado você da presença de Deus, amém? Nós precisamos, querido, resistir. Eu quero também trazer aqui Gênesis capítulo 4, verso 3 e 7. Sempre vai existir uma escolha para nós, ou a gente aceita, ou a gente resiste, ou a gente realmente faz a vontade de Deus. Eu quero trazer a ilustração aqui de Caim e Abel. Olha só, aceitar ou resistir. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, o que o Senhor falou para Caim? O próprio Deus. Por que você está furioso? Primeira pergunta. Por que se transtornou o seu rosto? Segunda pergunta. Aí Deus dá a instrução para ele. Deus fala para ele: se você fizer o bem, não será aceito. Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você, diga assim, você deve dominá-lo. Aceitar ou resistir? Ele tinha uma escolha. Ele poderia aceitar aquela situação, aquela fúria, aquela coisa que estava dentro dele, aquela ira, aquela raiva, aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, a inveja dominando o coração dele, mas ele poderia ter feito o quê? Resistido, meu irmão. Vão aparecer as situações, vão aparecer as propostas, vão aparecer algo para tirar você da paz, para tirar você da presença de Deus. Mas o Senhor falou para ele, falou assim: olha, o pecado está na sua porta, o mal está na sua porta, a dificuldade está na sua porta, cabe você agora resistir ou não, cabe você agora dominar ou não. E às vezes, querido, quando você resiste, às vezes as pessoas que não vão entender, às vezes as pessoas, não é que quando acontece alguma coisa, a pessoa fala assim: oh, mas você é mole demais, né? Você podia ter agido. Eu não aceitava isso não, né? Querido, mas às vezes quando você ouve a voz do Senhor e você obedece à voz do Senhor, para os homens parece que você fugiu de uma situação. Não, mas você usou a sabedoria de Deus para evitar um mal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então você resistiu ao seu orgulho próprio, você resistiu para que você não venha sair da presença de Deus. Querido, não tem nada pior do que a gente perder a presença de Deus na nossa vida. Então é por isso que é melhor você resistir, quebrar o orgulho, se humilhar, mas no final você vai sair vitorioso no nome do Senhor Jesus. Eu quero agora no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 22, verso 31, quem está me entendendo, diga amém. Lucas 22, 31 ao 34. Quero falar aqui da história de Simão, né, Pedro? Simão era uma cana, lembra aí daquela pregação que eu fiz? Mas ele mudou para Pedro, pedra, você vai chamar pedra, né? Você não vai ser mais flexível, aceitar as coisas como estão sendo. Simão, Simão, Satanás pediu você para como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Ele poderia ter resistido, sim ou não? Porque Jesus avisou ele. Querido, Deus tem te avisado. As coisas têm aparecido na sua vida. Deus nos avisa antes. Deus usa os profetas, usa a palavra, usa as pessoas para nos orientar. Mas agora cabe a quem resistir? Cabe a quem agora se dominar? Ah, pastor, eu não consigo me dominar. Ah, eu não consigo. Querido, você precisa resistir às tentações. Você precisa resistir o mal. Você precisa resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir às coisas que têm aparecido na sua vida. Porque vão aparecer situações, vão aparecer coisas para poder tirar você da presença de Deus. Mas cabe a cada um de nós dizer sim ou dizer não. Cabe a cada um de nós resistir ou aceitar. Às vezes, querido, aceitar é mais fácil, mas o preço é maior. Então, às vezes é melhor a gente resistir, pagar o preço agora, porque nada é melhor do que a eternidade na nossa vida. Nada é melhor do que a salvação das nossas vidas. Nada substitui isso na nossa vida. Jesus sempre vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Como resistir? Aceitar ou resistir? Qual a sua escolha? Agora eu quero te dar aqui alguns pontos, né, para poder ilustrar esse pensamento. Como que eu posso resistir? Diga assim, primeiro, como que eu posso resistir? Levanta a sua mão direita e fala assim: revestido de toda a armadura de Deus. Como que eu posso resistir o mal? Como que eu posso resistir às coisas que têm aparecido na minha vida? Fala assim: me revestindo de Deus, me revestindo da armadura de Deus. Então, meu irmão, aprenda a se revestir da armadura de Deus na sua vida. Aprenda a se revestir de Deus na sua vida, para que você possa lutar, porque a nossa luta, olha só, Efésios, todo mundo conhece, mas eu quero ler com você. Efésios 6, 10 ao 18. Finalmente, fortaleçam-se em quem? Em quem, igreja? E no seu? Então a primeira coisa que você tem que fazer, querido, se revestir da armadura e se fortalecer no poder do Senhor. Você quer resistir ao mal? Você quer resistir às tentações? Você quer resistir às propostas do inimigo? Você precisa resistir e fortalecer no Senhor. Como que você fortalece no Senhor? Buscando a Ele, amém? Glória a Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, querido, porque existem ciladas do diabo. Então você tem que estar fortalecido no Senhor, você tem que estar firmado no Senhor, porque tem ciladas. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra o quê? Poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Querido, como é que você vai lutar nas regiões celestiais? Não é com a força do seu braço. Você não está vendo, você está vendo? Por que Deus não está mostrando para nós aqui? Às vezes Ele abre para algumas pessoas, porque, querido, você ia se desesperar. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Então como que você pode lutar? Ele está falando que a nossa luta não é contra pessoas. Então você não tem que resistir às pessoas, querido. O diabo vai usar pessoas, você tem que ir lá lutar no mundo espiritual. Por isso que muita gente tem perdido batalha, porque está lutando contra pessoas. Você tem que dobrar seu joelho, querido, e clamar ao Deus que vai lá e que vai lutar contra o inimigo. Amém?
Como você vai vencer as suas batalhas? Como você vai vencer as suas guerras? É no mundo espiritual. Amém? Como que você vai vencer algumas situações na sua vida? É no mundo espiritual. E às vezes a gente quer combater no mundo natural. Então, meu irmão, as coisas espirituais só discernem no espiritual. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia e permanecer inabalável. Ou seja, alguém que não vai mudar de ideia, alguém que vai continuar firme, alguém que vai continuar com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e persevere por todos os santos. Persevere. Amém? Então, você quer resistir? Então revista da armadura de Deus. Se revista de Deus, se fortaleça no Senhor, busca a presença de Deus. Ah, pastor, eu já sei disso, mas às vezes não faz. Ah, eu sei de tudo isso, então coloque em prática. Amém? Se nós quisermos ter uma vida vitoriosa, se nós quisermos resistir essas coisas, nós temos que pôr isso em prática. Não adianta saber. Ah, eu sei isso aí, pastor, então faça isso. Amém? Deuteronômio 31, verso 8. O próprio Senhor e estará, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não desanime. Amém? Então se fortaleça no Senhor, porque o Senhor, querido, irá à sua frente. Você está passando por uma batalha aí, está passando por uma luta aí, se reveste do Senhor todo dia, se coloca na presença do Deus Altíssimo todo dia, porque Ele vai pelejar essa luta por você. Ele não vai te abandonar, não tenha medo, não desanime. Vire para alguém e fala, não tenha medo. Fala assim, não fica desanimado. O Deus dos exércitos está contigo. Glória a Deus. Você quer resistir, sim ou não? Segunda coisa, diga assim, como resistir? Fala assim, está escrito. Você tem a palavra, meu irmão. Fala assim, eu tenho a palavra que destrói todas as mentiras do diabo. Você tem a palavra que é poderosa, que destrói todo engano, que destrói toda mentira, que destrói toda a seta do inferno contra a sua vida. Olha só, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 10. Então, quando o diabo jogar alguma seta em você, querido, quando vir alguma coisa, o que você vai falar para ele? Diga, está escrito. Olha só, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas você vai viver, fala assim, mas eu vou viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Querido, o inimigo pode lançar uma seta, pode lançar uma doença, pode lançar uma tentação, pode lançar, mas você vai levantar a sua voz e vai dizer, olha só, Deus está comigo,
toda palavra que procede da boca de Deus é uma verdade na minha vida. Eu não aceito essa situação, eu não aceito essa circunstância na minha vida, na minha casa, na minha família, porque Deus é maior em mim. Então você vai dizer, querido, está escrito. Você vai pegar a palavra e vai dizer, está escrito, eu não aceito isso na minha vida. Você vai aceitar ou você vai resistir? E você resiste com a palavra. Você resiste com a palavra. Você vai falando, vai resistindo. Querido, e aquilo começa a se tornar uma verdade na sua vida. Eu sempre conto esse testemunho aqui na igreja. Há uns 3 anos atrás, 3 ou 4, não, acho que tem mais já. Acho que de 4 a 5 anos, eu tive cólica de rins. E eu fui parar no hospital, fiquei acho que uns 4 dias internado, até expelir a pedra. Aí depois, veio a crise de novo, outra pedra. E aí, tomando aquele tanto de injeção, Galdino, na veia, e para passar dor, às vezes só com morfina. Não sei se alguém já teve cólica de rins. Alguém aqui já teve? É uma dor terrível, né, Louro? Você não sabe se quer fazer 1, 2 e mais algumas coisas junto. Você, em pé dói, sentado dói, deitado dói, andando dói. Não tem posição para aquilo, né? Fala que é uma das piores dores, né? Fala que é pior do que dor de parto, né? Isso aí eu não sei, né? São as mulheres que sabem. Mas eu sei que isso aí é terrível. Então aí eu tive a 3ª crise. E aí eu falei para a Lê. A Lê esteve comigo aqui na porta do Hospital das Clínicas. Eu dentro do carro gemendo de dor. E eu falei assim, amor, eu não vou descer no hospital. Eu não vou internar. E eu não vou para o hospital. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não tenho cólica de rins. Eu não aceito. Ela, mas amor, você estava querendo até desmaiar, com a boca branca, de tanta dor e aquela cólica. Eu falei assim, amor, eu vou para a igreja orar. Aí eu falei assim, chama algum dos meninos lá e vamos para a igreja. Aí vem para a igreja, nós oramos, declaramos, eu fui para casa. Aí ela dá uma aliviadinha, né? De repente, veio de novo. E eu lá declarando a palavra, Senhor, eu não aceito, eu sou curado. Através das suas pisaduras eu sou sarado. Através das suas pisaduras eu sou sarado. A tua palavra me garante que eu sou curado. O Senhor levou sobre si as minhas dores. E gemendo, orando em línguas. E declarando a palavra. E aí, eu orei e aí veio no meu coração. E eu não estava conseguindo fazer xixi. É uma sensação horrível, né? E aí eu já tinha acho que 1 dia e meio que eu não estava conseguindo. Horrível, aquela dor insuportável. E aí eu comecei a levantar as mãos para o céu e falar assim, Senhor, obrigado pela cura. Senhor, eu sou grato pela cura. Senhor, eu te louvo pela cura. Senhor, eu te agradeço pela cura. E aí veio no meu espírito, no meu coração, vai no banheiro. Quando eu fui no banheiro, querido, a pedra caiu. E eu falei, a partir de hoje, Senhor, nunca mais eu vou ter cólica de rins. Nunca mais. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nunca mais eu tive cólica de rins. E não vou ter. Para que o nome do Senhor seja louvado. Por quê, querido? Você vai aceitar ou resistir? Doeu, veio a cólica. Só que é um processo. Você vai aceitar essa situação ou você vai resistir a ela? Tem hora que você tem, querido, que ter audácia. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Não aceito, não vou me dobrar. Mas se morrer, cara, Deus, nossa vida está na mão do Senhor. Se Ele achar melhor levar, Ele vai levar. Mas se não, você não vai tirar a nossa vida. A gente aceita as coisas muito fácil. A gente aceita as mentiras do diabo muito fácil. A gente já fica prostrado. Um tempo atrás aí, amanheci ruim, o corpo ruim, um desânimo, só querendo ficar deitado. Eu falei assim, no nome de Jesus, amor, eu vou fazer uma trilha, eu vou fazer o Jair. E fiz o Jair, Galdino. Porque se eu aceitar a situação como é, eu vou ficar lá prostrado numa cama. Mas se você se levantar, meu irmão,
Se você resistir, Deus vai estar com você. Deus vai estar na sua vida. Mas se você aceitar a situação imposta pelo diabo, você vai ficar prostrado. Tem dia que o nosso corpo não quer nada, tem dia que você amanhece desanimado, o corpo ruim, mas se você ficar lá prostrado, o diabo vai tomar conta. Mas se você resistir, Daniel, se você se levantar, Deus vai estar com você, Deus vai te dar vitória, porque Deus quer que a gente faça alguma coisa, amém? Deus quer que você se mova, meu irmão, porque Deus continua sendo Deus, e às vezes a gente fica tão desanimado, e aí o diabo vai tomando conta. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Olha o que Jesus falou para ele. Diabo, eu não estou preocupado com pão não. Olha como que Jesus é maravilhoso. Rapaz, nem só de pão vive o homem. Mas você sabe o que faz a gente ficar de pé? É a palavra de Deus. É a palavra que vem da boca de Deus. E esse livro que você carrega aí, meu irmão, tem tudo nele. É a boca de Deus na sua mão. Só que para você tomar posse dessas verdades, você tem que estudar. Você tem que tomar posse dessas verdades para a sua vida. Aí no 5, aí o diabo falou assim, vixe, só o negócio de comida não seduziu ele não. Então vou falar outra coisa. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, você é o filho de Deus? Então joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Está escrito, diabo, está escrito. Verso 8, depois o diabo não conseguiu falar, vou tentar outra coisa. E Jesus resistindo ele com a palavra. Você viu que o diabo ele continua investindo? Você viu que ele não desiste? Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está... Você viu que ele usou só a palavra, gente. Ele combateu o diabo só com a palavra. Ele não mandou descer fogo, ele usou a palavra. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Derrubou Satanás aqui. Então, meu irmão, você vai resistir ou você vai aceitar? Então, toma posse. Fala assim, eu tomo posse da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é o quê? E eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, querido, é a palavra. Ela tem poder para discernir as coisas, para trazer o discernimento que você precisa. Então, tudo aquilo que você está pensando que é fora do padrão da Bíblia, que é fora a palavra, tudo aquilo, querido, não serve. Então, por isso nós precisamos resistir. Lá em Salmo, eu gosto muito do Salmo 1, esse Salmo poderoso de Davi. Salmos capítulo 1, verso 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora no 2 ele fala, ao contrário, a minha satisfação está na lei, e nessa lei, o que eu faço com ela? Medito de dia e de noite. Olha como que Davi percebeu a importância da palavra. Como que Davi falou assim, olha, se eu assentar na roda dos escarnecedores sem a palavra, eu vou me contaminar.
Mas se eu tiver a palavra de Deus, se eu meditar na palavra de Deus, eu não vou aceitar. Eu vou resistir o mal, resistir as propostas, resistir os enganos. Estão entendendo isso? Aí ele fala no 3, a condição para você receber a bênção, ele fala aqui. Se você meditar na palavra de Deus dia e noite, se você fizer dela a sua base para você viver, você vai ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Você viu que na época da seca tudo fica seco, mas perto da água as coisas ficam verdes. Sim ou não? Então olha só, ele nos compara assim, a pessoa que medita na palavra. Ele fala assim, olha, vai acontecer a seca, vai acontecer a dificuldade, vai acontecer o dia mau, vai acontecer, mesmo que aconteça, você vai continuar firme no Senhor, amém? E ele fala assim, olha, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Às vezes a pessoa fala assim, olha, tudo que eu fizer vai prosperar, aleluia. Mas aí ele esquece que você tem que ter a palavra de Deus, amém? Olha o que Deus fala aqui, a instrução que ele fala para Josué, capítulo 1, verso 6. Ele fala para Josué agora com a tarefa de substituir um dos maiores homens que já pisou na terra, chamado Moisés. E agora ele tinha que conduzir o povo para a nova terra, para a terra prometida. Um desafio gigante. E ele fala assim, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela. Fala assim, não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Tem uma condição para a bênção, sim ou não? Sempre vai ter uma condição para a bênção. Você tem que ter a palavra de Deus na sua vida. Amém? Vira para alguém e fala assim, você quer ser bem sucedido? Então medita, dia e noite. Está aí o segredo. Agora eu te pergunto, quantos dias faz, meu querido irmão e minha querida irmã, que você não lê a Bíblia? Quantas horas de televisão você tem e quantas horas que você está lendo a Bíblia? Não responda. E aí a gente fala assim, mas por que eu não estou sendo bem sucedido? Tá aí o segredo que eu estou te dando. Fala aí para o seu irmão assim, menos TikTok, menos Facebook, menos Instagram, menos televisão e mais a palavra. Como resistir? Terceiro, fala assim, tendo uma vida de consagração a Deus, através das práticas espirituais. Fala assim, oração e jejum. Você quer resistir? Quer resistir, Laila? Oração e jejum. Oração e jejum. Querido, sem oração e jejum, se você vê nos países, eu já estive na Índia, e os servos do hinduísmo, Galdino, eu fui no templo do diabo para conhecer, no templo, lá no hinduísmo tem o templo de Shiva, tem o templo do Hanuman e o templo da deusa Durga. Eles fazem jejum extravagante, e eles são capazes de curar pessoas. Você vê, o mal usa o jejum, Marquinhos, para ter poder.
Eu orei, eu não sei se alguém, não, acho que não. Eu orei com um rapaz que teve no centro de recuperação. Ele falou que o diabo pediu para ele 7 dias enterrado, só com o pescoço de fora, sem comer, e fazer tudo ali, tudo enterrado, para ter poder. E aí eu te falo, às vezes a gente vai fazer jejum e eu vejo, né? Esse tempo eu fui uma mulher estava passando uma luta, e ela falou assim, olha, pastor, eu vou fazer um jejum. Eu falei, outra glória, aleluia. Pastor, eu vou tirar a Coca-Cola. É um sacrifício. Eu vou tirar a Coca-Cola, pastor. Meu Deus, olha aqui, pastor, que sacrifício. Na Coreia, lá tem os discípulos de Buda, eles ficam 30, 40 dias sem comer. E eles operam sinais extraordinários. Lembra os magos, lembra lá de Faraó? Por que eles operavam sinais? Você viu que Moisés fazia ou eles faziam também? Através dessa ferramenta chamada jejum. O jejum, querido, mortifica a sua carne. Mata a sua carne. A sua carne não quer orar, a sua carne não quer abandonar alguns vícios, você tem que jejuar. Sem oração e sem jejum, sem a prática da oração e do jejum, não há poder. O reino das trevas usa o jejum como uma ferramenta. E às vezes nós, os cristãos, quase não jejuamos. E quando o jejum é uma reclamação. Quando eu coloco o jejum de Daniel na igreja, é uma reclamação do povo. Toda hora passando mensagem, pode comer tal coisa. Mas isso aqui não pode, mas isso aqui é derivado disso. Mas isso aqui é derivado disso. A nossa carne odeia o jejum. A gente gosta de comer. Gente do céu, olha, tal de crente, quando vai comer, acha que o mundo vai acabar em comida. A gente fala assim, mas eu não tenho poder nenhum, eu que estou pedindo tanto para Deus, eu tô isso. Mas existem princípios espirituais para você ter. Amém? Você quer resistir? Você quer resistir às tentações? Você quer resistir o mal? Jejum. Jejum e oração. É fácil? Não. Vai dar dor de cabeça, o corpo chia, a nossa mente fica pensando em comida. Oh, meu Deus, é uma coisa doida. Gente, é quase uma droga, né? É um vício. Tira a comida de alguém para você ver. Rapaz, o cara fica nervoso, fica bravo. Não é assim? Mas você quer, querido, aumentar sua espiritualidade no Senhor, ter mais intimidade, tem que ter, não tem como. Lá em Mateus 9, 14 e 15. Aqui, os discípulos de João Batista falaram assim, olha, nós estamos jejuados, os seus não estão jejuando, Jesus. Jesus falou assim, olha, enquanto o noivo estiver aqui, enquanto eu estiver com eles não precisam. Mas vai chegar o dia que eles vão ter que jejuar. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então, está aí. Tem princípio bíblico? Está aí. Jesus falou que, enquanto ele estivesse aqui, não precisava. Então, querido, quando você estiver na eternidade, fica tranquilo, viu? Lá não vai ter jejum. Quando você estiver aqui, então, você vai ter que jejuar. Como que Jesus fez para vencer o diabo? Ele não estava lá jejuando? Sim ou não? Ele estava. Mateus capítulo 7, verso 7. Sobre a oração. Já estou finalizando, tá?
peça e será dado. Busquem, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então aqui está falando do poder da oração. Como que a oração é importante? Você quer resistir, sim ou não? Em quarto lugar, fala assim: eu preciso me posicionar. Diga assim: o errado continua sendo errado. O pecado continua sendo pecado. Não aceite aquilo que fere os princípios de Deus. O errado continua errado. O pecado continua sendo pecado. Não dá para maquiar. É pecado, é pecado. Errado é errado. Amém? Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? De quem você tem buscado a aprovação? Eu estou tentado a agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando você serve a Deus, querido, você vai contra aquilo que as pessoas dizem que é, aquilo que o mundo tem pregado, aquilo que o mundo tem tentado enfiar nas nossas vidas. Errado é errado, pecado é pecado. Não tem meio termo com isso. Romanos 1:16, 17. Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, nós precisamos continuar crendo no Evangelho do nosso Senhor, porque é o poder de Deus, em nome de Jesus. Você quer resistir? Então se posiciona. Quinto lugar, como resistir? Fala assim: vigiando. Primeira Pedro 5:8. Estejam alertas. E o que você tem que fazer? O diabo, o inimigo de vocês, anda onde? Rugindo e procurando quem possa devorar. Então ele procura uma brecha, ele procura uma oportunidade. Então, que ele não subestime o diabo. Vigia. Deus nos deu autoridade e poder sobre ele, sim, só que não subestime ele, porque ele é um ser astuto e tem poder. Só que Deus é maior na nossa vida, amém? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como resistir? Em último lugar, fala assim: não deixando o fogo apagar, a paixão acabar. Não permita a frieza tomar conta do seu coração. Não permita, querido. Não entre na mesmice, não fique acomodado. Não deixe o desânimo espiritual tomar conta da sua vida espiritual. Levítico capítulo 6, verso 12 ao 13. Mantenha-se aceso fogo no altar. Não deve ser toda manhã. O que o sacerdote tem que fazer? Se não tiver lenha, não tem fogo. Se não tiver busca, não tem fogo. Se não tiver envolvimento, não tem fogo. Se não tiver se você aceitar, hoje eu não estou com vontade. Tem dia que a gente não está com vontade de orar, é verdade. Tem dia que você não está com vontade de ler Bíblia. Tem dia que você não está com vontade de cultuar. Tem dia que você não está com vontade de ir na igreja. Mas você tem que ir. Você tem que fazer, porque senão agorinha você está desanimado. Agorinha você deixou o fogo apagar. Você viu quando o fogo apaga é mais difícil, sim ou não?
para voltar aquilo de volta, querido. Se você sair da presença de Deus, para você voltar de novo, é uma luta. Quanta gente está desviada aí, é uma dificuldade para voltar. Ah, pastor, mas é difícil, mas é tanto compromisso, mas é tanta coisa, querido, você tem que insistir. Não pode deixar o fogo apagar. Se você deixar, meu irmão, agorinha você não quer mais, agorinha você não tem mais vontade, agorinha você não consegue mais resistir, você não consegue mais, você começa a aceitar aquilo. Quantos críticos que tem hoje em dia de igreja, sim ou não? As pessoas que deixou o fogo apagar, eles viram críticos. A pessoa só vê crítica, só vê que tudo... Ela só está atrás disso agora, porque o fogo apagou. Não deixa o fogo apagar na sua vida. Ah, mas eu não estou com vontade, mas vai. Ah, mas eu não estou com vontade de orar, mas vai orar. Ah, eu não estou com vontade de ler Bíblia, vou ler. Ah, mas eu não estou com vontade, mas eu vou, em nome de Jesus. Porque quando você resiste, querido, Deus te honra, Deus te abençoa. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza?